Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar a nossa leitura, livro de Neemias, os capítulos 5, 6 e 7. Amém? Vamos lá? Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, começaram a reclamar contra os nossos patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são todos bons com eles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uva foram tomados de nós. Enquanto eu, Neemias, ouvia essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi a autoridade do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos? Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas, não acharam nada para responder. Então ele disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu, os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos e suas plantações de uvas e de oliveiras e suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes, fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha dito, direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam ao povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade, e todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas, as melhores, e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que eu fiz por este povo. Capítulo 6. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar o trabalho para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado, e este veio por escrito. Era uma carta e foi traduzida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizer em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso
E por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa. Por isso fui visitá-lo. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo no templo e vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas eles virão matá-lo. Aí, isso respondi. Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim, Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos, as nações vizinhas, souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Capítulo 7. Agora as muralhas estão reconstruídas e os portões estavam todos colocados em seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo, os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros no primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São essas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos, que era da província de Judá. Esses voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naami, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista do grupo de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 652, Paate Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818, Elom, 1.254, Zatu, 845, Zacai, 760, Binuí, 648, Bebai, 628, Asgade, 2.322, Adonicã, 667, Bigvai, 2.067, Adim, 655, Ater, que também era chamada de Ezequias, 98, Assum, 328, Bezai, 324, Arife, 112, Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188, Anatote, 128, Bete Asmavete, 42, Kiriat Jearim, Sefira e Berote, 743,
Ramai Geba, 621. Miquimás, 122. Betel e Ai, 123. A outra Nebo, 52. A outra Elão, 1254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adid e Ono, 721. Senaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias e sacerdotes que voltaram do cativeiro. Jedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Arim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita, Sobai, 138. Grupos de famílias e servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazam, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tama, Nessias e Atifa. Grupo de famílias e servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores no templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias e sacerdotes não puderam encontrar registros para provar que eram descendentes: Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que não podia comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, por meio do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da construção do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mandos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mandos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Foram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e eu te espero amanhã para mais uma leitura bíblica diária. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.